Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição 4, na lição de hoje, nos traz o título O Testemunho de João Batista. É muito interessante, irmãos, esse testemunho, porque Jesus, de fato, recebeu de João a honra dele ter sido o último precursor, ou o último arauto. Ele foi aquele que anunciou a Jesus em sua vida, ou seja, ele tinha falado da pessoa de Cristo com a sua existência. Os profetas anteriores que falaram sobre a vinda do Messias, eles não tinham vindo. João, ele na verdade falou sobre a vinda de Cristo e deixou muito claro sobre a sua personalidade, quando ele descreveu que eu não sou digno de lhe tirar as sandálias. Então, assim, diante dessa situação, nós entendemos que João Batista, ele veio para preparar, olha só, como eu falei para vocês ontem, né? O tapete, ou seja, a honra que ele concedeu a Cristo dele pisar em um lugar aplanado, um lugar onde as pedras fossem retiradas. Embora ele fosse a voz do deserto, e o deserto também fosse cheio de pedras, mas ele tirou as pedras para com que o caminho pudesse ficar aplanado, o caminho pudesse ficar em condição favorável. Irmãos, passaram-se 400 anos entre Malaquias e o Novo Testamento. Então, assim, esse período foi muito obscuro e houve um silêncio de qual nós não temos como definir o que aconteceu nesse período. De fato, os lugares estavam esburacados, a mente das pessoas estavam totalmente comprometidas. E quando João vem, e aqui quando ele fala que ele não é o Messias, primeira coisa que ele fala, o que ele não é, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, e ele não fala, não é Elias, baseado em dois textos, em Malaquias 3, verso 1 e 4, verso 5. E depois ele fala que eu também não sou um profeta. E o povo que tinha mandado ele ir até lá, o povo que era do Sinédrio, né, pediu para com que alguns liderados fossem até ele para saber quem ele era. Aí quando ele vai até ele, ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto. João aqui, irmãos, dá uma definição ou uma explicação baseada em Isaías 40, verso 3, onde ele fala assim, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Agora, João estava dizendo bem claro, vocês devem se converter, devem se arrepender. Por essa razão, João pregava sobre o arrependimento. E por muitas vezes ele falava isso. Arrependei-vos, arrependei-vos, querendo que o povo de fato tomasse consciência e mudasse de atitude. O arrependimento quer dizer mudança de vida. E outra coisa que me chama a atenção, essa proclamação de João Batista, irmãos, não é só uma prerrogativa de João, o evangelista. Os demais evangelhos todos falam. Eu separei aqui os textos, olha, Mateus 3, verso 3, a mesma expressão, eu sou a voz que clama no deserto. Marcos 1, verso 23, o outro é Lucas 3, verso 4 e o João 1, 23, como nós estamos estudando. Além disso, João demonstrava que através de sua pregação ele batizava com água somente, mas ele descreveu que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É claro que isso não é um sentido literal, mas o batismo do Espírito Santo seria algo que só Jesus poderia fazer através da atuação do Espírito Santo que viria quando ali em Atos capítulo 1, nós vemos na descida do Espírito Santo, capítulo 1 e capítulo 2. Mas Jesus, quando pregava, olha aqueles dois discípulos de Emaús. Fala-se que o nosso coração ele ardia quando ouvíamos a sua voz. Então, Jesus tinha o poder de falar em uma condição diferenciada. É interessante porque quando João o evangelista, né, o que escreveu aqui o seu evangelho, ele fala que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra criadora. Nesse aspecto é chamado de que João é só a voz que clama, o arauto, aquele que anuncia a vinda do Senhor. Por isso nós temos um quarteto chamado Arautos do Rei, ou seja, os anunciadores do Rei, os proclamadores do Rei. E aqui João Batista foi o arauto de Cristo em tempo real, ou seja, em tempo ali no mesmo tempo, né, sendo contemporâneo de Jesus. E ele anunciou com propriedade para que as pessoas endireitassem os seus caminhos diante de Deus. É interessante porque o que o João cita de Isaías, ali era só uma voz abstrata. Agora, ele personifica aquela voz, mostrando que ele era a voz que clamava, que anunciava, que falava sobre a vinda do Messias, do qual ele chegou a dizer muito claro, né? Eu não sou digno de lhe tirar as sandálias. Por mais que fosse um serviço de um servo,
João coloca-se aqui em uma situação bem inferior. E ele descreve, né? Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Que seja assim, irmãos, conosco também. Esse testemunho de João Batista deve ser de fato o nosso testemunho. Alguém que conheça Cristo para poder falar com propriedade sobre a vinda do Senhor, que virá em glória e majestade. Naquele momento, João Batista, ele anunciava a vinda de Cristo que viria para com que houvesse um conserto. O conserto está sendo realizado através do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem. Então, quando ele voltar pela segunda vez, ele vai trazer de volta, ele vai resgatar todos aqueles que viveram uma vida de conserto com Deus. Arrependimento, confissão e abandono do pecado. Coisa que João anunciava muito bem. Que Deus, portanto, nos auxilie e nos abençoe, nos fortalecendo a fé e nos fazendo entender cada dia qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra e obrigado pelos conselhos contidos nela, que todos nós sejamos a voz do Senhor aqui no deserto deste mundo, anunciando e auxiliando aqueles que precisam ouvir a Tua voz. Converte nosso coração, Senhor, e nos faz arrepender verdadeiramente nossos maus caminhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.